Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, começa agora o nosso momento de bate-papo e aprendizado. Anúncio da Boa Nova Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Estamos retomando os nossos momentos de bate-papo com muita alegria. No encontro passado, nós conversamos um pouco sobre o ano B, né? Sobre todo esse início do ano que começa, de um ano forte, em que os trabalhos vêm, né, já num novo tempo. E hoje a gente vai continuar a falar um pouco mais também de um tempo, né? De um tempo, mas de um tempo de preparação. Assim como no encontro passado, São João preparava o caminho do Senhor, então a igreja está num momento de preparação para viver esse novo tempo. Qual é esse tempo, então, que vamos conversar hoje? Sim, nós vamos conversar sobre a quaresma, né, gente? Aqueles 40 dias que se seguem à quarta-feira de cinzas no carnaval, né? O término do carnaval é o início da quaresma. E nesse tempo, a igreja nos solicita uma reflexão, né? Baseado assim no autoentendimento para uma aproximação maior com Jesus. Porque depois da quaresma, o que se segue? Semana Santa. Sim. E a Páscoa, o grande momento da nossa igreja. Sim, nós vamos para a Semana Santa em que vivenciamos, né, a morte e ressurreição de Jesus. E esse é o ápice do ano litúrgico, é o ápice das festas da nossa igreja, né? E toda uma festa grande na nossa igreja é precedida por um tempo de preparação. Assim, o Natal é precedido pelo tempo do Advento. É aquela época em que o padre vai vestir roxo, né? Depois tem o Domingo da Alegria, né? E a Quaresma também é o tempo de preparação para a Páscoa, que aí serão 40 dias também. O padre vai se vestir também com os paramentos com roxo, né? E também tem um Domingo da Alegria também, que ele pode vestir o rosa. As cores litúrgicas, gente, elas representam esses tempos, né? E nos fazem entender e participar também desse momento especial do ano litúrgico. Exatamente. E para abrilhantarmos e fortificar mais esse nosso momento, né, nós vamos fazer uma oração pedindo também força ao Espírito Santo para entendermos melhor e como vivenciar esse momento. Sim, eu escolhi aqui uma oração de Santo Agostinho, chamada Acolhe-me, Senhor. Amo somente a Ti, sigo somente a Ti, busco somente a Ti, estou disposto a servir somente a Ti e desejo estar sob a Tua jurisdição, porque somente Tu governas com justiça. Manda e ordena o que quiseres, mas sana e abre os meus ouvidos para ouvir as Tuas palavras. Sana e abre meus olhos para enxergar os Teus acenos. Afasta de mim a ignorância para que eu Te reconheça. Dize-me para onde devo voltar-me, para ver-te, e espero fazer tudo o que mandares. Suplico-te, recebe teu fugitivo, Senhor e Pai clementíssimo. Já sofri muito, já servi demais aos teus inimigos, os quais sujeitas sob teus pés. Por muito tempo fui ludibriado por falácias. Recebe-me, que sou teu escravo fugindo deles, que me receberam estranho a eles, quando eu fugia de ti. Sinto em mim que devo voltar a ti. Abra-se tua porta para mim que está batendo. Ensina-me como chegar a ti. Nada mais tenho que a vontade. Nada mais sei senão que se deve desprezar as coisas passageiras e transitórias e procurar o que é certo e eterno. Faço-o, Pai, porque é a única coisa que sei, porém ignoro como chegar a ti. Ensina-me,
Mostra-me, oferece-me as provisões para a viagem. Se é com a fé que te encontram os que te refugiam em ti, dá-me fé. Se é com a força, dá-me força. Se é com a ciência, dá-me ciência. Aumenta em mim a fé, aumenta a esperança, aumenta o amor. Ó admirável e singular bondade tua. Santo Agostinho, escrito em Solilóquios, mais ou menos 40 e 30 depois de Cristo. Nossa, muito bonito. E assim, também para complementar essa belíssima oração, vamos ser iluminados pela palavra viva dele, que está lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 15. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu dos céus uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio, e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo, onde Jesus fala, onde também Santo Agostinho clamava muito esse amor. E a confirmação veio nessa palavra onde falava: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no evangelho. Então, esse momento que nós estamos vivendo, desses 40 dias, que representa justamente esses 40 dias que Jesus passou ali no deserto, é deixar-se tocar pela misericórdia do Senhor. É um tempo de graça e bênção. Escuta mais intensa da palavra de Deus. Momento de conversão e mudança de vida. Um momento forte para nós. E essa preparação para essa festa, nós precisamos estar aí com o coração aberto, com o coração disponível para essa escuta, para esse momento. Muita gente coloca esse momento como algo triste, como algo que você só deve viver de uma maneira pesada, mas aqui é aquele momento onde nós vamos estar ali em contato direto com o nosso coração e com Deus. Para qualquer festa que a gente assim costuma organizar, todo mundo tem essa preparação. Um exemplo dessa reflexão que eu trouxe, ela fala de uma festa de 15 anos, por exemplo, de uma formatura, de um casamento, de bodas. E quanto mais importante a festa, mais tempo ela parece ser para ela ser preparada. E, consequentemente, você, com certeza, pode conhecer outros exemplos de festas para ser preparada com mais de um ano, por exemplo. E nessa preparação, já se começa a viver esse momento de chegar a essa festa. Então, nós, cristãos, nós celebramos todo ano essa festa da Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, como a Lilian colocou até no começo, falando desse momento, onde é essa maior de todas as festas. E a mais importante, tão grande e grande demais para ela ser preparada em apenas 3 dias ou em uma semana. Então, estendemos a sua preparação para esses 40 dias. Daí, Quaresma, período de 40 dias, que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Nesses 40 dias de preparação para a Páscoa, Deus nos leva a lembrar os 40 anos do povo de Deus no deserto. Sobretudo, Deus nos leva a reviver os 40 dias que Jesus passou no deserto, como nós ouvimos na leitura, preparando-se para a sua missão.
E é um tempo forte na vida da igreja, em que fazemos o caminho para a Páscoa, motivados para a palavra e unidos aos sentimentos de Jesus Cristo, cultivando a oração, o amor a Deus e a solidariedade com os irmãos. Então, é um tempo de oração, jejum e caridade. É um tempo de graça e bênção. Escuta dessa imensa palavra de Deus, nessa mudança, é uma recordação, é a preparação para o batismo de reconciliação com Deus e com os irmãos. Um tempo de oração mais intensa, tempo de jejum como aprendizagem, entrega e docilidade à vontade do Pai. Tempo de esmola ou de partilha de bens, de gestos solidários, de carinho com os pobres necessitados. E celebrar a presença viva do Senhor é trazer a memória, né, dessa data mais importante, né, que são essas celebrações importantes. E uma delas, né, é a Quarta-feira de Cinzas, na qual, através desse momento, nós nos abrimos à preparação para o tempo pascal, onde fala, mais uma vez, como a gente colocou lá, que é convertei-vos e crede no Evangelho. Depois, nós temos 5 domingos da Quaresma, nos quais as comunidades se reúnem para celebrar a presença viva do Senhor, que nos mostra o caminho para a vitória definitiva da Páscoa. Sim, gente, nós estamos vivendo então o tempo da Quaresma, né? Nós vamos às missas aos domingos ou sábado à noite, né? E nós vamos vivenciar momentos muito fortes de Jesus, como se estivesse abrindo caminho, abrindo espaço para esse messianismo, para essa salvação que virá com a Páscoa, né? Então, no primeiro domingo da Quaresma desse ano, a gente vê Jesus vai ao deserto ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus 4, de 1 a 11. Então, a Quaresma, a gente vai compartilhar com Jesus esse momento de desapego, né? Ele foi para longe, ficou sozinho, sentiu fome, né? Ele fez uma revisão, entrou em contato mais íntimo com o Pai, né? Realmente entender aquela missão que ele iria começar. Então, isso a gente vive lá no primeiro domingo da Quaresma. Já no segundo domingo da Quaresma, Jesus é transfigurado diante dos discípulos. Está lá em Mateus 17, de 1 a 9. Por que isso? Porque a transfiguração, ela infunde nos discípulos a certeza, né? Jesus ficou tão brilhante, né? Estava ao lado de Moisés e de Elias. Ele subiu, né? Ele ascendeu aos céus e ficou com roupas resplandecentes. Então, ele demonstrou ali para aqueles seus discípulos próximos, né? Seriam Pedro, Tiago e João, que ele realmente era Deus. Que eles daqui a uma semana e pouco, eles o veriam morrer, né? Mas eles poderiam ter certeza que Jesus é Deus, é o Filho de Deus encarnado. Então, essa proposta de ver que Jesus é a luz do mundo. Ele está, né, com o Pai, e que o que ele passaria aqui é uma obediência aos planos de Deus, mas nunca é uma traição aos discípulos que muito esperavam nele. Não tem esse contexto, né? Tem um contexto de que Jesus é Deus e a forma de Deus agir não é a nossa forma humana. Ele poderia ter vindo e falar, sou o rei e todo mundo que é contrário a mim pode perecer na mesma hora, né? Poderia ter sido isso, por que não, né? Porque ele é um Deus de amor que nos cria na liberdade, né? Ele nos dá esse poder de escolher estar com ele, agir conforme os seus ensinamentos ou agir conforme os desejos próprios. Ele sempre vai respeitar a liberdade do ser humano. Bom, no segundo domingo, então, foi a transfiguração
E no terceiro domingo da Quaresma, nós vamos meditar na missa sobre o encontro de Jesus com a samaritana, a fonte de água viva. Ou seja, Jesus, ele traz a água da vida eterna, né? Ele traz o Espírito Santo. E a vida nos é dada no batismo. Nós somos batizados não na água de remissão dos pecados, como era João Batista, mas na água vivificante do Espírito Santo, aquele que infunde em nós os dons, né? Aquele dom da fé, esperança e caridade, e que infunde em nós muitas graças e nos aceita como filhos, né? Partícipes da pessoa divina. Ele nos une a Deus através do nosso batismo. Por isso que Jesus pede aos seus discípulos no final dos evangelhos, das narrativas do evangelho, né? Ide a todos os povos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome da Trindade, isto é, fazei de vós discípulos missionários, como foi no encontro passado, né? A gente faz parte, é absorvido na família de Deus. E nos tornamos dignos, né, de estar com Deus depois de nós partirmos da vida terrena, né, nos dá a vida eterna. Mas a gente tem que fazer também a nossa parte, não é verdade? Com certeza. Ficar só confiando na misericórdia de Deus é um pouco tranquilo demais, não é? Bom, e temos ainda o quarto domingo da Quaresma, né, que Jesus cura o cego de nascença. E tem um simbolismo muito bonito nessa cura do cego, porque a falta de luz é um símbolo da falta de fé, né? Então, nós, em algum ponto da nossa vida, né, nós somos cegos às graças de Deus, né? Nós não temos uma fé sólida, mas Jesus é a resposta e cura para a nossa falta de fé, né? E ele pode curar. Né? Jesus traz a cura para todos quanto é tipo de males, corporais, espirituais. Vamos realmente confiar, né, em Deus e pedir: Senhor, eu tenho fé, mas é pequena, aumenta a minha fé. E por último, o quinto domingo da Quaresma, está lá em João 11, de 1 a 45, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro simboliza cada um de nós que morre pelo pecado e que quando ouvimos a palavra de Jesus, podemos ser ressuscitados com ele, né? Lázaro sai do túmulo, né? Então, Jesus pede a cada um de nós, todos os dias, né? Pense aí no seu nome, imagine Jesus falando com você de trás de um túmulo com uma rocha aberta, né? E eu vou falar no meu nome aqui: Lilian, sai do túmulo. Quantas vezes, gente, nós estamos num túmulo de tristeza, né? Num túmulo de desesperança, num túmulo de desânimo, né? Num túmulo de dificuldades, só vendo o lado negativo, né? Mas Jesus já ressuscitou, né? Ele já nos deu a vida eterna e nós temos a vida eterna nele quando temos fé. Então vamos assim, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Jesus está vivo e ele é o nosso Deus e Senhor. Então cada ano que Deus concede ao cristão fazer esse percurso de crescimento de fé, né? A cada domingo da Quaresma nos é dado, sim, um pouco de injeção de fé, né? Nós vemos Jesus realmente atuante no seu tempo, como ele atua hoje em dia. Através de nós, seus discípulos, ele continua atuando no mundo. E a gente faz o Senhor Encontro, né? Na Semana Santa, que é tema para um próximo encontro. Com certeza muito feliz, né? De reviver sempre essa morte e ressurreição de Jesus. É verdade, porque lá na Semana Santa, né, a gente vai aí fechar
né, esse período da quaresma com o Domingo de Ramos, mas ainda dentro desse momento quaresmal, né, a gente vai, como a Lilian falou, vai viver essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, onde ele vai sofrer a paixão e mergulhará nessa morte vitorioso. E ainda como parte da quaresma, se celebra a Missa dos Santos Óleos. Nas comunidades durante a quaresma se fazem também as celebrações penitenciais como sinais de busca de conversão e da misericórdia de Deus que nos acolhe em seu perdão. A cor roxa e a cruz lembram o caráter de penitência e conversão próprio desse tempo. A gravidade e o luto da quaresma se manifestam também no visual do espaço celebrativo, sóbrio e despojado. Por isso, nesse tempo, se evita o uso de flores no local das celebrações. Então, é aquele momento em que, por exemplo, a catequese ela faz em algumas comunidades, claro, conforme o momento, essas celebrações penitenciais, dentro do próprio vivência do IVC, ele traz esse jeito, essa espiritualidade. Eu lembro da minha época de criança que nós nos reunimos para fazer essa celebração. Lá a gente tinha um momento chamado grupão. Então, cada um ia fazer os encontros das suas turmas. A gente se reunia antes da catequese, no pátio, todas as turmas, fazer oração juntos e cada um ia para as suas turmas. E, ao final, vinha para esse grupão ainda. E lá a gente fazia essa celebração de penitência, onde a gente, durante o momento da catequese, a gente já havia conversado com os catequistas o pecado, aquele momento que nos afasta de Deus, na linguagem, no caso da época das crianças. E aí eles preparavam para a gente uma panela com fogo e juntava todas as turmas e iam queimar aquele bilhetinho e cantavam uma música. Então era muito bonito, era muito celebrativo. E aí a gente fazia juntos aquele momento, pedia perdão para Deus e fica na cabeça da criança, como ficou na minha, aquele momento celebrativo. Então fica uma dica até para utilizar, nas nossas turmas, hein, pessoal? Difícil mexer com fogo, com criança, né? É longe. Mas, assim, com todo cuidado, assim, talvez testando em casa como que funciona, né? Sim, é o catequista, tá? Que fica lá responsável. A gente só pega o papelzinho e fica olhando a criança. Porque realmente vale a pena, esses momentos de vivenciais fazem uma senhora diferença, né? Porque realmente conversar, aprender de forma só oral, assim, fica muito desestimulante para uma criança, né? E você, exatamente. Ter sentido também, sim, né? E aquele gestual, a gente começa a aprender a liturgia, né? Que os gestos, eles possuem em si um significado, sim, um sentido para acontecer, né? E assim como Deus se entregou, né? A gente por nossos pecados, ali eles estão entregando os seus pecados também, renunciando aos seus pecados, dizendo, né? Jesus, eu confio em vós, entre outras palavras, né? E você pode usar de muitos recursos também, conversando com alguém do coral da sua paróquia, ou um músico que toca para fazer esse momento mais celebrativo, de silêncio, uma música mais calma, uma música um pouco mais introspectiva, não no sentido de ser uma música triste. A gente confunde muito esse momento. A missa vai ser chata, vai ser triste, é um silêncio. Não. O silêncio, ele é importante. E essa importância de se fazer silêncio, devemos ensinar para os nossos catequizandos, o momento de calar e ouvir o que Deus tem para falar. O quanto é difícil você fazer uma criança até ficar ali quietinha aqueles minutos. Mas quando você mostra para ela o verdadeiro significado daquele momento, eu tenho certeza que todas participam, todas fiquem de joelhos, o catequista acompanha junto, igual a história do fogo mesmo, ele em cima, mostrando para ele os perigos. Eu já tive situações das crianças ali que você vira as costas, o menino está em cima da vela. Então, assim, essas coisas... Aconteceu. Já... A mãe ficou marara. Como vocês vão botar fogo? Mas isso também já serve como meio de educação da fé da criança, para ela ter cuidado com os elementos sacramentais. Porque no IVC, se você prestar atenção, quando nós vamos preparar todos os encontros, nós trazemos esses sacramentais, a vela
E a água benta, inclusive, né, que é um outro instrumento, vamos dizer assim, de educação da fé, que também é bastante usado durante a quaresma como uma representatividade da água do batismo, né? Como a Lilian até colocou, esse novo ser. E aí, sempre nos inícios dos encontros, dependendo do material e do subsídio que você utiliza, nós lá utilizamos a Casa da Iniciação Cristã das Irmãs Paulinas. E todos os encontros já começam com esse momento celebrativo, do acendimento da vela. Então, a criança ela já vai ter um respeito, você faz uma mini procissão, pega 2 crianças, coloca ali para trazer a vela, vem acompanhando, né, com todo cuidado. A água benta, você faz ela molhar o dedinho lá, e aí você conta a história, né, do batismo, que a gente precisa se converter. E nesse tempo da quaresma, elas vão ver bastante na liturgia e vai associar. E aí ela vai aprendendo a amar e a ter esse cuidado, esse zelo com os instrumentais. Sim, bonita essa verificação, né? Porque muitas vezes a gente lê um livro de catequese que nos sugere alguma coisa um pouco mais trabalhosa e não, não, isso aqui não precisa, e vai cortando, simplificando, né? E essa questão de entender os símbolos e os ritos, né, e de dar significado aos gestos, é aquilo que pode, né, transformar a liturgia que a gente que a gente participa de uma missa, né, em uma coisa que faça sentido, que realmente eu estou ali aberto, né, com um ser aberto. Isso é um que a gente fala de mistagogia, né? É um mistério, aquele que a gente enxerga, ele transcende o que a gente está enxergando, ele é alguma coisa mais do que o que está ali, ele tem né, algo de... que a nossa razão não compreende. Né? Por isso que a gente fala desse misterioso, não no sentido de algo escondido, né? Como a gente já viu muitos catequizandos até perguntam, é um segredo? Na verdade, não é que é um segredo, mas é algo que o nosso humano não consegue decifrar de tão grandioso e bonito que é. Né? Então, como que Deus fez aquilo? A gente não vai ter uma resposta a não ser a nossa fé em crer naquele que o nosso visível não consegue decifrar. Né? E aí ele vem esse mistério, é algo, né, misterioso que nós vamos, pela fé, compreender. Sim. Nossa, a quaresma é um tempo muito bacana de se viver, hein, pessoal? Vamos viver ela mais caprichada esse ano? Que tal? Sim, e para isso vem a campanha da fraternidade, que ela vai nos ajudar a intensificar a prática da caridade, procurando corrigir e aperfeiçoar também, à luz da palavra de Deus, o nosso jeito de tratarmos e de nos relacionarmos também com as pessoas, sobretudo as mais pobres e sofredoras, e procuramos também ajudá-las a viver com dignidade. Vamos fazer juntos a oração da campanha da fraternidade? Tá muito bonita esse ano, né? Que a campanha é sobre fraternidade e amizade social. O lema, vós sois todos irmãos e irmãs, conforme Mateus 23, 8. Então, essa campanha da fraternidade foi inspirada na carta encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, né? Que chegou às nossas mãos no ano passado, que fala sobre a amizade social. E a oração que está lá, quem puder comprar o texto base, ele está muito lindo. Gostei demais do texto base esse ano, né? Vale a pena. Está disponível em todas as livrarias católicas, né? E também nas edições CNBB, que tem livraria aqui em Brasília. Oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo,
de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e vossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Amém. Muito bonita esta oração. Bom, vocês viram que tem muitas coisas para a gente conversar. E a gente já vai deixar um gostinho, então, do próximo encontro, que vai ser sobre a campanha da fraternidade. Com essa belíssima oração que nós ouvimos falar. Que bom estar com vocês nesse encontro de hoje. Refletirmos sobre a Quaresma, esse tempo tão importante na nossa igreja, né? Que precede o ápice do ano litúrgico, né? Que seria a nossa Páscoa. Mas vamos juntos, caminhando, como o Papa Francisco nos pede, né? Em um clima de sinodalidade, agora que nós temos até diretrizes para a catequese da Arquidiocese, todo catequista é convidado a conhecer. Foi um trabalho feito em conjunto e foi nos presenteado a edição dele este mês por Dom Paulo, né? Fiquem com Deus, esperamos nos encontrar a semana que vem. Até o próximo encontro. Acompanhe a gente pelo nosso Instagram, @querigma hoje. Vocês também podem ouvir o nosso podcast no rádio Eventos Web. E também é um prazer ter vocês aqui conosco na Rede Imaculada. Com Deus. Até lá.